Viktor Orbán, presidente da Hungria, estabeleceu em dezembro de 2021 preço-teto para 8 alimentos. A ideia dele era que ele pudesse evitar a escalada dos preços dos alimentos, que acabam por complicar a vida do cidadão comum. Porém, essa tese de colocar preço-teto já foi refutada não apenas na teoria, como na prática. E vale uma mensagem para países aqui da América Latina e também para o Brasil, que lembremos, há 3 semanas atrás o governo quis impor uma taxa de juros teto para liberar o crédito consignado. O que aconteceu foi que isso levou à escassez desse crédito e a um custo muito maior. Vamos entender então como e por que aconteceu isso na Hungria, as consequências disso em números e, quem sabe, a gente passar esse recado não apenas para o governo brasileiro local, que seguem com ideias econômicas nos anos 80 e nos anos 90, mas também para outros países da América Latina. Pois bem, tem um índice que mede o preço de alimentos, medido pela ONU, e ele chegou a atingir em 2022 160 pontos. Agora está na casa dos 130. Esse 160 foi, de longe, a mais alta do índice que mede o preço dos alimentos no mundo como um todo. Ainda está extremamente alto, mas já foi uma queda importante frente ao pico de 2022. Na Hungria, a inflação segue extremamente alta, 25%, a inflação média do país. Se analisarmos só a inflação de alimentos, atingiu nesse último mês 43,3%. Uma leve queda frente ao que tinha atingido no mês passado de 44%. O que causa mais estranheza é que o presidente Viktor Orbán, ele não é um governo de esquerda. Portanto, não teria que apoiar ideias que governos de esquerda ou de extrema esquerda normalmente sustentam, que é colocar preço-teto como uma ideia extremamente populista, se vender, angariar votos com isso, quando a gente sabe que o resultado é a escassez e uma escalada ainda maior dos preços. Então, ele não tendo essa ideologia, causa mais espanto ainda. Há partidos na Espanha, de esquerda e extrema esquerda, que sustentaram ao longo da pandemia impor preço-teto. Mas isso, obviamente, foi refutado já ao longo da história. Espero que a gente não tenha que passar por isso novamente, porque isso leva à escassez e uma maior alta dos preços. Então, vamos lá entender. Viktor Orbán, o presidente, como eu falei, em dezembro de 2021, ele impôs preço-teto para 6 alimentos para serem vendidos pelos supermercados na Hungria: açúcar granulado, farinha de trigo, carne suína e o leite, um leite específico que tinha 2,8% de gordura. O que dizia essa nova regra é que eles não poderiam ser vendidos a preço acima de outubro de 2021. Foi imposto em dezembro de 2021 ao preço de referência de outubro daquele ano. Ou seja, hoje os preços continuam o mesmo que estava em outubro de 2021 desses 6 alimentos. Em novembro de 2022, poucos meses atrás, ele adicionou outros 2 alimentos nessa cesta: o ovo e a batata. Portanto, hoje, 8 alimentos seguem tendo preço-teto na Hungria. As principais redes de supermercado são obrigadas a vender com o preço-teto. Os 6 produtos iniciais ao preço base de outubro de 2021 e o ovo e a batata, o preço base de dezembro de 2021. O que acontece é que as principais redes de supermercados continuam vendendo. A Hungria ainda não chegou na fase de ter a escassez desses produtos, porque são apenas 8 alimentos, apenas. Quando a gente viu aqui na América Latina, Argentina, Venezuela, Brasil nos anos 80 impondo o preço-teto, levou obviamente a prateleiras dos supermercados completamente vazias, porque teve uma imposição de preço-teto em grande parte dos alimentos. Agora na Hungria, o que a gente vê é que os supermercados continuam vendendo esses 8 alimentos e ele provavelmente vende com uma margem negativa, ou seja, com prejuízo. Pois então, por que os supermercados continuam vendendo? Vejam bem, são apenas 8 alimentos, como eu falei, apenas entre aspas, e esses alimentos sim vendidos com margem negativa, com prejuízo. E o que acontece é que os outros alimentos aumentam o preço para compensar essa margem negativa. Então, essa é uma dinâmica extremamente antiquada e que não funciona. Ela evita a alta dos preços?
Claro que não. E ela levou exatamente ao desastre. Vamos lá, vamos falar novamente sobre isso. O que acontece na prática é que os consumidores húngaros, assim como aconteceu em outros países, eles acabam optando por produtos substitutos. Algumas carnes suínas, por exemplo, que não entraram na regra do preço teto, acabam sendo escolhidas em detrimento àquelas que têm o preço teto. A farinha de trigo, idem. O açúcar granulado, o ovo, a batata também. Por quê? Porque uma das ações que o mercado fez foi impor um limite para que cada consumidor, quando vá comprar esses produtos que estão com preço teto imposto pelo governo, haja um limite máximo em que cada consumidor possa comprar. Portanto, quando você vai ao supermercado na Hungria, você só pode comprar 1 quilo de batata ou 1 litro de leite. E aí o que acontece é a natural escolha dos consumidores por produtos substitutos, por produtos parecidos. E como a demanda agregada por esses produtos substitutos aumentam, a gente vê uma explosão dos preços. Produtos substitutos, por exemplo, à carne suína, ao açúcar granulado, ao leite, que não está dentre esses 2,8% de gordura que teve o preço teto, chegaram a subir mais de 100%. Algumas partes de carne suína chegaram a subir mais de 160%, justamente pelo fato dos consumidores terem que correr para produtos substitutos, uma vez que os supermercados impuseram limite para vender aqueles produtos com preço teto. E por que os supermercados impuseram limite para isso? Justamente pelo fato deles não trabalharem com margem positiva. Eles são obrigados a vender com prejuízo. Então eles colocam um limite em que cada consumidor pode comprar, e aí você naturalmente tem que optar por um substituto. E o preço do substituto, com uma demanda muito maior, simplesmente sobe demais. A inflação de alimentos na Hungria, que antes dessa imposição do preço teto estava na casa dos 8%, subiu para 43%, como eu falei. Isso num prazo de 1 ano e 3 meses. Então, o que eu quero dizer aqui, basicamente, é: os 6 alimentos causaram essa inflação toda na Hungria? A imposição do preço teto causou essa inflação toda na Hungria? De forma nenhuma. Não são esses 6 preços desses alimentos exclusivamente, mas a demanda por produtos substitutos aumenta de forma tão intensa que acaba levando o preço dos outros produtos a subirem. Obviamente você tem um limite imposto, como eu falei, pelos produtos com preço teto, você acaba por consumir menos esses produtos por conta desse limite imposto e tem que consumir os produtos substitutos, onde os preços simplesmente explodem. Isso aqui já mostra como a imposição de um preço teto é danoso e ela sai como um tiro pela culatra, onde você tenta conter uma inflação, e isso é uma política extremamente populista para angariar votos, porque aí as pessoas mais pobres que estão perdendo o poder de compra por conta da inflação simplesmente olham e falam: esse governo está tentando nos proteger. Quando não, isso pode causar sim um efeito de derrubar a inflação no curtíssimo prazo, mas ele leva à escassez ou à obrigatoriedade dos consumidores optarem por produtos substitutos, uma vez que esses que têm preço teto passam a ter um limite de venda. E o produto passa a ficar mais caro aqueles que são substitutos, subindo como um todo a inflação. Portanto, a imposição de um preço teto já está comprovada na teoria e na prática em diversos países, em diversos momentos da história, que isso leva à escassez, ao limite de compra e à natural alta do preço muito maior do que ela teria se essa imposição não tivesse sido colocada. Então, a gente tem que deixar essa mensagem, entender isso profundamente, para que quando governos populistas queiram implantar essa política extremamente antiquada, tenhamos suficientemente argumentos para contradizê-los e não permitir que isso seja feito. As consequências pagamos nós, com preços mais altos e principalmente a classe mais pobre.